Olá, alunos da professora Betânia, do projeto Semear Leitores. Aqui quem está falando é o Roberto Weigand, ilustrador do livro 10 Sacizinhos, que é essa boniteza aqui, essa maravilha que eu desenhei há alguns anos. Adorável, que foi escrito por outra pessoa, né, pela Tatiana Belink. E eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o meu trabalho e como eu me tornei ilustrador. Eu, desde criança, sempre gostei de desenhar e eu tinha amigos que gostavam de desenhar, meus irmãos adoravam desenhar e a gente ficava praticamente desenhando e brincando o dia inteiro. Né? A gente morava na região rural, num sítio, e as nossas brincadeiras prediletas era desenhar, brincar no pomar, subir em árvore. E esse gosto por desenhar ele foi crescendo e conforme eu fui crescendo eu fui mudando os temas, né, que eu gostava de desenhar e eu sempre tive uma ligação muito forte com histórias infantis, né? E quando chegou o momento de escolher uma profissão, eu estava numa faculdade de arquitetura e já desenhando bastante assim para jornais, revistas e tal, e aí eu decidi que queria ser ilustrador mesmo, já fazendo a faculdade de arquitetura. Então eu assim, montei um portfólio, né, que o portfólio é um caderno de desenhos, e comecei a levar em jornais, em revistas, para mostrar o meu trabalho para as pessoas. E conforme eu fui levando esse trabalho, as pessoas foram gostando, confiando e me contratando para fazer vários serviços. E hoje em dia eu faço ilustração, eu desenho para livros didáticos de matemática, português, ciências, etc. E também livros infantis, é, que é uma coisa que eu adoro fazer e que eu tenho feito bastante. O livro 10 Sacizinhos foi o meu primeiro livro infantil de verdade. Antes eu já tinha ilustrado alguns livros didáticos ou paradidáticos, e o livro 10 Sacizinhos foi realmente o primeiro. E foi realmente um desafio, porque a história dos 10 Sacizinhos é uma história de. Como é que se fala? É uma subtração, uma história de subtração, né? Eram 10, viraram 9, depois 8, 7, enfim. E esse texto dá meio a impressão de que os sacizinhos estavam desaparecendo de uma forma meio dramática, assim. E para evitar que isso acontecesse, eu fui criando uma história paralela dos sacizinhos. Então eu fui inventando outras histórias que mostravam que os sacizinhos eles não tinham desaparecido completamente, eles não tinham morrido e tal, eles só estavam saindo de cena, né? E também eu usei o personagem da Cuca para passear pela história, né? Como se a Cuca fosse meio responsável pelo sumiço dos sacizinhos. E o final a Cuca traz eles de volta, né? Segundo a história. Então, para cada cena tem uma história dentro da cena que às vezes o texto nem se refere, ele nem conta que aconteceu determinada coisa, né? Então, vou só dar um exemplo, né? Quando eu mostro aqui, ó, que eram 8 sacizinhos, um foi de charrete, a charrete emborcou e sobraram 7. Ninguém está falando que tem um Fusca na história, né? Então eu criei a ideia do Fusca, eu coloquei aqui atrás uma mãozinha que pode ser o, o oitavo sacizinhos, né? O oitavo sacizinho, e meio que tentando pegar a roda da carroça, né? Então eu fui brincando com a história, né? E desenhando uma história paralela. O processo de criação de um livro é mais ou menos assim. O autor manda a história para a editora gosta da história e pede para o ilustrador fazer os desenhos. Então, para o livro que ela vai publicar.
Então normalmente eu recebo um texto falando, mostrando a história, o texto que conta a história, né, como 10 sacizinhos. Eles me falam a quantidade de páginas, onde cada texto vai aparecer, em que página vai aparecer, e eu faço os esboços, né, dos desenhos. Esboços são espécie de rascunhos, né, a lápis, e só para mostrar mais ou menos o que história que eu vou contar. Eu faço esses esboços antes de pintar. Aí depois, assim, quando a gente vai conversando e esses esboços realmente já chegaram no momento que eles estão bons para contar a história, né? É o momento onde eu vou finalizar. E nesse caso dos 10 sacizinhos, por exemplo, né, eu tive 3 meses, né, para fazer o processo inteiro. Normalmente hoje eu levo até menos tempo, mas acho que 3 meses é um tempo bom de produção de um livro. Aí eu entrego esses desenhos coloridos para a editora e a editora manda imprimir o livro em gráficas e depois eles levam para as livrarias. Esse é todo o processo. Queria agradecer a atenção e o carinho de vocês com o meu trabalho, com esse livro 10 Sacizinhos, que eu adorei ter feito realmente, e mandar um abraço para todos, né? Eu tenho a lista das escolas aqui, né? Da Escola Poliana Ziza Ferreira, da Escola Marechal Castelo Branco e da Escola ABC. Queria mandar um abraço para vocês todos, tá bom?